A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 12, do primeiro trimestre do ano de 2022, que tem por título As Epístolas Instruem e Formam os Cristãos. As epístolas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento. As 13 escritas por Paulo são denominadas epístolas paulinas. As 8 epístolas restantes são de outros autores e designadas de epístolas gerais. O texto áureo que se encontra em 2 João 1:3 nos diz: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco, na verdade e amor. A verdade prática, as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação do cristão. O conteúdo dessas epístolas tem como função instruir e formar os cristãos, bem como prepará-los para o encontro com o Senhor Jesus, por ocasião do arrebatamento da igreja. Essas epístolas, elas nos instruem, nos dá entendimento e nos prepara para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Instruções salvíficas. Nesse grupo, enfatizamos os aspectos da doutrina da salvação. Aos Romanos, as epístolas aos Romanos, destaca-se que o justo viverá pela fé. Cristo nos libertou do pecado mediante seu sacrifício remidor. Dessa forma, pela fé em Cristo, somos declarados justos. Aos Gálatas, Paulo assevera que ninguém é justificado pelas obras da lei e que somente a fé em Cristo nos liberta do jugo do pecado. Somente nossa fé em Jesus. Somente Jesus, que morreu por nós para nos dar direito à salvação. Somente Jesus, a fé em Jesus, nos liberta do pecado. Em 1 Coríntios, ressalta-se a mensagem do Cristo crucificado, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Em 2 Coríntios, frisa-se o ministério da reconciliação, em que Cristo levou os nossos pecados e nos reconciliou com Deus. É Cristo que nos liberta dos pecados. É Cristo que nos garante. Foi a morte de Cristo, a sua ressurreição, que nos garante o direito de ser salvo, o direito de sermos chamados filhos de Deus. Instruções a respeito de Cristo. O que as epístolas nos ensinam, nos instruem. Nesse enfoque, o destaque são os aspectos da doutrina de Cristo. Aos Efésios, o tema é Cristo como cabeça, a igreja é o seu corpo. Nesse sentido, a igreja foi eleita por Cristo e redimida em Cristo, para a glória de Cristo. Em Filipenses, a mensagem enfatiza o viver é Cristo. Ele é o segredo da verdadeira
alegria e o modelo da vida para o salvo. Aos Colossenses, Paulo sublinha que a vossa vida está escondida em Cristo. A igreja está unida em Cristo, morta e ressuscitada em Cristo, morta para o pecado, morta para aquela vida pecaminosa de antes e ressuscitada com Cristo. Uma vida fiel, uma vida de honestidade, uma vida diferente, transformada por Cristo Jesus. Em suma, Cristo é a suficiência para todo cristão. Cristo, ele é suficiente. Cristo é tudo. Com Cristo não precisamos de mais nada. Cristo é o alimento das nossas vidas. Cristo é a água que mata nossa sede espiritual. Se temos Jesus, temos tudo. Não precisamos de mais nada. Cristo é tudo. Instruções sobre as últimas coisas. Esses ensinos enfatizam os aspectos da vinda, da volta de Jesus. Em 1 Tessalonicenses, Paulo ensina que o retorno de Cristo, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Paulo enfatiza: quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, os cristãos, os filhos, os servos fiéis, os crentes em Jesus, que estiverem vivos, serão arrebatados. Seus corpos transformados, sendo necessário para esperar o Senhor, conservar irrepreensível o espírito, a alma e o corpo. Aquele que estiver preparado de corpo, alma e espírito, esperando a volta de Jesus, serão arrebatados. Aqueles que estiverem firmes, esperando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Em 2 Tessalonicenses, o apóstolo esclarece que o dia que, após o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor se iniciará com a manifestação do anticristo. Assim que Jesus levar a sua igreja, arrebatar o seu povo, o dia do Senhor se iniciará com a manifestação do anticristo. Enquanto o salvo aguarda a volta de Cristo, devemos orar, para que o evangelho tenha livre curso, que chegue à vida daqueles que ainda não ouviram falar do nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que ainda não se decidiram em voltar-se para Jesus, sair daquela vida de pecado e servir ao nosso Senhor, para garantir o seu direito de entrar no céu. E vigiar para não viver desordenadamente. Não basta aceitar Jesus, não basta acreditar, ter fé que Jesus voltará para levar o seu povo, mas precisa viver de acordo com os ensinamentos bíblicos. Viver uma vida diferente, para que não seja pego de surpresa quando Jesus vier. A vida tem que ser reta, uma vida reta, fiel ao Senhor. As duas epístolas alertam a respeito
da necessidade da gente se preparar para a vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses nos alertam a respeito da necessidade de nós nos prepararmos para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Instruções pastorais e pessoais. As epístolas particulares abrangem instruções da natureza prática. Dentre outros temas, em 1 Timóteo, Paulo orienta o combate às heresias por meio da sã doutrina. Em vista disso, o líder deve ser apto para ensinar aqueles que foram separados para liderar o grupo. Tem que estar apto para ensinar. Se preparar para ensinar o certo, ensinar a doutrina bíblica. Em 2 Timóteo, ratifica-se que o obreiro que deve manejar bem a palavra de Deus. O obreiro deve se preparar, estudar e entender a mensagem de Deus para poder ensinar aos outros. Ele deve saber a palavra para poder ensinar, a fim de produzir o arrependimento nos que resistem. Em Tito, o pastor deve contrapor os falsos ensinos e, para tanto, é exortado a falar o que convém à sã doutrina. Em Filemão, a mensagem enfatiza o perdão. O transgressor arrependido deve ser recebido mais do que servo, como irmão amado. Todos que lideram um grupo na igreja. São instruções pastorais e também pessoais. Então, qualquer dúvida, aqui na Bíblia, nós temos a resposta para tudo. Como as epístolas gerais nos formam? As epístolas de Pedro. Primeira, Pedro aborda o sofrimento cristão. Ela ensina que as provações fortalecem a fé. É preciso que o crente passe pela prova para ser aprovado, e as provações aumentam a fé do cristão. Fortalece a fé do cristão. Que é preciso santificar-se, suportar os agravos e alegrar nas aflições. Assegura que o próprio Deus é quem aperfeiçoa, quem confirma, fortifica e estabelece o crente. O crente passa por provações. O crente passa por aflições. Mas a palavra de Deus nos assegura que o próprio Deus é quem aperfeiçoa, é quem confirma, é quem fortifica e estabelece o crente fiel. Mesmo nas provações, quando tudo parece que está errado, dando errado, Deus está conosco, Deus está ali nos fortalecendo. E é nessas provações que a nossa fé é fortalecida. Em 1 Pedro, a mensagem faz alerta aos ensinos dos falsos mestres,
tais como negar a divindade e a segunda vinda de Jesus. Pedro contesta tais heresias, ratifica que Jesus é o Filho de Deus e anima a igreja a manter-se imaculada até a volta do Senhor. A igreja precisa manter-se firme na fé, manter-se imaculada, aguardando a volta do noivo, aguardando a volta do Senhor. E serão felizes aqueles que, quando o Senhor voltar, se encontrasse, terá o direito de subir com o Senhor. As epístolas de João. Em primeira, João adverte sobre o falso ensino que negava a encarnação de Jesus e as demais heresias gnósticas. Explica que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos, afastar-se da prática do pecado, amar uns aos outros e vencer o mundo por meio da fé. Os irmãos devem se amar, devem viver em comunhão um com o outro, afastando-se do pecado, vencendo o mundo por meio da fé. E Deus é conosco, é Deus que nos dá força para vencer. Precisamos estar sempre vigilante, que Cristo volta. E feliz é aquele que estiver com as suas vestes limpas quando Jesus voltar. Em segunda, João, as heresias do docetismo, gnosticismo são novamente refutadas. A igreja é exortada a perseverar na doutrina de Cristo e a usar de sabedoria ao receber pessoas em casa. Em terceira, João, destaca-se a fidelidade de Gaio e Demétrio e a reprovação do mau testemunho de Diótrefes. Por fim, João adverte ao cristão: não siga o mal, mas o bem. Siga o bem, nunca siga o mal. Porque, seguindo o mal, a derrota é certa, o cair é certo. Siga sempre o caminho do bem. O caminho de obediência ao nosso Senhor. O caminho do bem que leva ao céu. As outras epístolas gerais. Aos Hebreus, a ênfase repousa na supremacia de Cristo. Ele é o sumo sacerdote, que por seu próprio sangue executou uma eterna redenção. Desse modo, o crente é estimulado a olhar para Cristo, o autor e consumador da fé. Em Tiago, o autor esclarece que a fé sem obras é morta, acentua que a fé deve ser mostrada em ação. Por isso, o texto adverte o cristão a ser praticante da palavra e não somente ouvinte. Devemos ouvir, guardar a palavra do Senhor, mas praticar o que nós aprendemos com essa palavra. Fazer boas ações, ajudar a quem precisa, quando se estiver, ao nosso alcance. Em Judas, o salvo é exortado a batalhar pela fé. Isso por causa das heresias infiltradas, dos hereges infiltrados na igreja. Assim, o crente é instruído a orar e a preservar a esperança da terra, da vida eterna. O crente precisa viver em oração, o crente precisa viver em vigilância. Orar e preservar
a esperança de uma vida eterna, de uma vida com Cristo. A doutrina da justificação. A doutrina da justificação ensina que o pecador é justificado, absolvido da punição do pecado, unicamente pela fé na graça divina. Tendo fé, acreditando em Cristo, servindo a Cristo, o pecador é absolvido da punição do pecado. Cristo é o Salvador. Significa dizer que as obras humanas não podem salvar. Não basta ser bom, praticar bondade, praticar boas obras, se a pessoa não crê que Jesus é quem liberta o homem do pecado. Que Cristo é que absolve da punição do pecado o homem. Tem que acreditar, ter fé em Cristo e, através dessa fé, fazer boas obras. Nós crentes, fazemos boas obras porque cremos em Cristo. E precisa pôr em prática tudo que a gente aprender nessa Bíblia, nessa palavra do Senhor. Nossa declaração de fé professa crer na restauração do homem por meio do arrependimento e da fé. No novo nascimento, pela graça de Deus, mediante a fé. E na justificação pela fé, no sacrifício de Cristo. Essa é uma doutrina fundamental da fé cristã. Crer em Jesus. Crer no novo nascimento mediante a fé. A doutrina da santificação implica uma vida separada do pecado. Uma vida santa. Aquilo que nós praticávamos anteriormente, que desagradava a Deus, não praticamos hoje. Isso é santificar-se, ter uma vida santa, santificada. Nossa declaração de fé ensina que já o salvo e justificado, o novo crente entra imediato no processo de santificação. Creu em Jesus, aceitou seguir o caminho de Jesus. Foi justificado por Cristo. A partir desse momento, o crente entra nesse processo de santificação. Porém, essa transformação vai sendo aperfeiçoada durante a jornada do cristão. A cada dia nós morremos por uma coisa. A cada dia nós vamos nos santificando. Chegaremos à perfeição somente na volta do Senhor. Enquanto estivermos aqui na terra, esse processo continua. E temos também o perigo de cair. Por isso precisamos viver em oração e também em vigilância. Desse modo, o crente precisa ser santificado pelo Espírito. Purificar-se tanto da carne como no Espírito, pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Precisamos nos santificar a cada dia. Morrer
para as coisas desse mundo. A cada dia nós vamos melhorando, nos santificando. Quando Cristo vier, chegaremos à perfeição. A doutrina da glorificação. A doutrina da glorificação é a última etapa de nossa salvação. Nesse processo, o pecador é salvo pela graça, justificado pela fé, santificado pelo Espírito e prossegue até a medida da estatura de Cristo. Quer dizer que ao final do processo da salvação, a glória perdida no Éden pelo primeiro Adão será restaurada. Trata-se de uma promessa da futura transformação de nosso corpo mortal em um corpo glorioso, que se dará por ocasião da vinda de Cristo. Quando Cristo voltar, esse corpo será transformado num corpo glorioso. É promessa. E nós cremos, nós temos que crer nessa promessa. Na vinda do Senhor, esse corpo será transformado num corpo glorioso. Chegamos ao final da lição de hoje. Uma lição que muito proveitosa. Que ela nos ensina, nos instrui como cristão, né? Como a gente tem que se proceder, como nós devemos nos proceder aqui na Terra. As epístolas são livros divinamente inspirados e representam quase 80% do cânon do Novo Testamento. O conjunto de doutrina dessas epístolas revelada aos seus diversos autores continua a instruir o povo de Deus a formar o caráter do crente salvo em Jesus e a preparar a igreja para a vinda de Cristo, para a vinda do nosso Senhor. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, que nós possamos guardar essa palavra do Senhor em nossos corações. Porque é essa palavra que nos instrui, é essa palavra que nos garante a salvação. É essa palavra que nos ensina a como nos proceder aqui na terra para alcançar o céu. Que nós possamos continuar orando, estudando a palavra de Deus e permanecer firme na presença do Senhor. Que o Senhor está voltando, Jesus está voltando para buscar um povo limpo e puro de coração. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Fique com Jesus.